olha o pão da casa. Não tem aquele momento em que surge aquela decisão, aquele momento de decisão importante e que você fica com dúvida a respeito do que você deve fazer? Pois bem, na história de hoje, a leitura de hoje, de 1 Reis, capítulo 12, surge isso para o novo rei de Israel. O nome dele é Roboão, descendente de Salomão. E as suas ações, a sua decisão e a maneira como aconteceu, nos ajuda e nos ensina a nós tomarmos decisões sábias. Então, nos acompanhe. Mas antes de prosseguirmos, assina o nosso canal, isso não vai te custar nada, só leva alguns segundos. Então você pode parar o vídeo, seguir o nosso canal, isso vai impulsionar essa mensagem para que chegue para outras pessoas. Amém? Então, Roboão, ele é levantado como rei no lugar do seu pai, Salomão. E nesse momento de transição, o povo de Israel chega até o novo rei. E eles pedem, olha, teu pai foi muito pesado com os impostos e com aquilo que ele exigiu de cada uma das nossas tribos. E eles pediram alívio. E Roboão, ele nos ensina, esse é o primeiro ensino que nós aprendemos dele, ele diz assim, olha, voltem daqui a 3 dias que eu vou dar resposta para vocês. Então, a decisão que ele tinha que tomar era muito importante, afetava não só ele, mas milhares de pessoas, o governo inteiro. E ele tomou um tempo para tomar a decisão. Aí esse é o primeiro aprendizado importante. Assim. Há decisões que são muito preciosas, muito importantes, e que você não deve ser rápido na tomada de decisão. Por quê? Porque você primeiro precisa escutar a voz da sabedoria que vem de Deus. E ele foi, Roboão, foi até os conselheiros do seu pai, imagina, homens anciãos que aconselhavam Salomão. Você sabe, e nós já falamos nos capítulos anteriores, que Salomão era o homem mais sábio sobre a face da terra. Mas ele tinha conselheiros, então presta atenção. Mesmo sendo o homem mais sábio de toda a terra, Salomão tinha conselheiros. Né? Isso não chama a sua atenção de que ninguém governa, lidera sozinho, de que nós sempre vamos precisar de conselhos? Pois bem, até Salomão precisou de conselhos, né? Quanto mais eu e você. E ele chega até os anciãos e ele diz assim, olha, alivia eles, diminui os impostos, serve esse povo. Em outras palavras, ama eles, né? Porque a maneira como nós amamos as pessoas é quando servimos. Então, se eles perceberem que você está suprindo eles, servindo, amando, e não só exigindo, porque a exigência existe, é a responsabilidade de todo o povo, em toda a família, a isso. Mas se essas pessoas, ao serem exigidas, perceberem que você está suprindo, elas vão te servir o resto da vida. E ele ouviu o conselho, mas ele não aceitou o conselho dos anciãos. Ele ouviu o conselho dos jovens, e a Bíblia diz dos jovens que cresceram com ele. Então, alguém que cresce junto com você tem a sua mesma mentalidade. Você sabia que os grandes líderes mundiais colocaram entre aqueles que eram seus conselheiros homens que muitas vezes não concordavam com a sua visão? Por quê? Para que eles tivessem sempre uma perspectiva diferente. Sim, porque se você anda com as pessoas e elas têm a mesma perspectiva que você, sempre, assim, como você vai receber, às vezes, uma direção diferente? Né? Então, assim, pensando só num nível também natural. Por quê? Porque tem a sabedoria que é espiritual. Então, nós somos seres espirituais, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, assim, há o grande conselheiro, né, que não são homens, é o Espírito Santo, está dentro de nós. E a nossa decisão precisa encher o nosso coração de paz, de convicção, de fé. Porque tudo que fazemos sem fé, sem convicção, sem paz, vai ser um erro. Né? Então, Roboão cometeu esse grande erro. Ele não ouviu os anciãos, mas ouviu os jovens que cresceram com ele. E ele foi até o povo e disse assim, olha a resposta dele, resposta dura. Ele disse, olha, o meu dedo midinho é mais grosso do que os lombos do meu pai, tá? Do que a cintura do meu pai. Assim, meu Deus, que palavra dura. Por causa disso, as 12 tribos de Israel se dividiram. 2 delas ficaram com Roboão. 10 delas ficaram com Jeroboão. Quer dizer, houve uma divisão por falta de sabedoria. Amado, para nós liderarmos, para nós vivermos o dia a dia, nós precisamos de sabedoria. E a palavra de Deus vai trazer em Provérbios capítulo 11, na multidão de conselhos, há segurança.
Então ouvimos as pessoas, ouvimos o nosso cônjuge, ouvimos os nossos filhos, ouvimos aqueles que andam junto conosco e tudo isso colocamos diante de Deus, recebemos direção do Espírito Santo antes de tomarmos decisões importantes. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.